Olá, você está no Contos do Além. Coloque seu fone, acomode-se e entre nessa história. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e melhorar a cada dia mais. Fique agora com mais uma história de Iris e o Lobisomem. Em algum lugar, na imensidão da floresta amazônica, a agente Esther, auxiliada pela polícia, desbaratava uma quadrilha de garimpeiros acusados de praticar o trabalho escravo contra seus humildes mineradores. Muitos homens fracos, doentes e alguns portadores de ferimentos graves foram retirados de um desfiladeiro onde eram mantidos e vigiados por homens armados em turno de 24 horas. Aqueles vigias eram mantidos no alto do desfiladeiro com a alegação de que fariam segurança do local, mas na verdade recebiam orientação de atirar em qualquer pessoa que tentasse fugir do local subindo pelo barranco. Enquanto a polícia escoltava os mineiros até a cidade, que ficava a 20 quilômetros de onde estavam, a agente Esther ficou no local e entrou numa enorme gruta existente no barranco, onde os mineiros escravos passavam a noite. E depois de percorrer uma longa distância, ela encontrou o amigo lobisomem, e foi esse agente especial que afugentou os bandidos que se esconderam lá no fundo da caverna no momento que a polícia chegou ali. Durante meses, os trabalhadores escravos que eram mantidos prisioneiros naquele lugar trabalharam cuidadosamente, elevando a extensão da gruta que era utilizada para eles dormirem, e queriam com isso encontrar uma saída para poderem fugir daquela prisão. No lugar onde Esther e o lobisomem estavam, eles podiam ouvir de forma abafada pelas paredes rochosas o som da correnteza de um rio subterrâneo, talvez, e ali estaria a porta de fuga para alguns prisioneiros daquela quadrilha de garimpeiros. Naquele momento, Esther segurava uma sacola com roupas e ela entregou ao amigo lobisomem, que já estava pronto para voltar à sua condição humana. No mesmo instante, lá fora, no alto do barranco, havia uma movimentação de alguns homens que provavelmente eram integrantes da quadrilha e que conseguiram escapar do cerco da polícia. De um lugar estratégico e longe das vistas dos policiais, um dos bandidos que conseguiu escapar ficou espionando a movimentação e do seu esconderijo viu os militares se afastando e a agente Esther entrando na gruta, onde também estava um animal que fez os outros bandidos saírem correndo. Aquele vigia correu para avisar alguns comparsas dele, que não estavam longe dali, e vieram até o local trazendo dinamite em suas mãos. Após descerem rapidamente pelo barranco, posicionaram-se na entrada da caverna, e depois de colocarem várias bananas de dinamite nas paredes daquele buraco, queriam explodir o local para soterrar a Esther e o que quer que fosse a criatura que também estava com ela naquele lugar. Aquela ação dos bandidos aconteceu de forma tão rápida e calculada que o outro agente especial ainda estava na sua forma animal no momento que aqueles homens acenderam os estopins dos explosivos. No momento da explosão, Esther gritou levando as mãos nos seus ouvidos e o lobisomem, percebendo que a gruta estava desabando, agiu rapidamente usando toda a sua força para empurrar uma enorme pedra na parede rochosa, de onde saía ruídos de água corrente atrás dela. A agente Esther, mesmo sentindo dor em seus ouvidos, devido ao barulho da explosão, correu até o amigo para ajudá-lo a empurrar aquela rocha.
Por sorte, o estrondo da explosão causou uma vibração no solo e abalou as estruturas que prendiam aquela rocha. E assim, a força que o lobisomem e sua amiga impuseram sobre a pedra fez com que ela rolasse na direção do rio subterrâneo. E junto com ela, os dois amigos também desceram rolando. Ao atingirem a água, Esther e o lobisomem foram levados pela correnteza. Depois de 20 minutos, chegaram numa pequena cachoeira. E tomando cuidado para não caírem das pedras escorregadias, lentamente desceram até o solo. Lá embaixo, na base da cachoeira, alguns índios de uma tribo então desconhecida estavam caçando naquela região. E ao avistarem um animal descendo pelo paredão rochoso, ficaram escondidos, esperando a chegada dele para poder caçá-lo. Quando Esther e o lobisomem tocaram na margem do riacho, foram surpreendidos pelos nativos. Antes que pudessem reagir, o lobisomem foi ferido por um daqueles índios que violentamente agrediu uma de suas pernas com a ponta da lança. Ao ser atacado, o lobisomem uivou de dor e ódio e, ao virar-se, pegou o nativo pelo pescoço e o lançou dentro do rio. Mas no mesmo instante, os outros índios pularam sobre o lobisomem, que ainda estava com a lança cravada na sua coxa. Houve uma grande pancadaria entre aqueles 20 homens e o lobisomem, que foi derrubado no chão. No mesmo instante, Esther sacou sua arma e queria atirar para assustar os índios, mas as balas do revólver estavam molhadas e o tiro falhou. Apesar da sua força, o lobisomem estava em desvantagem diante dos seus agressores. Além do ferimento em sua perna, ele levava dezenas de pancadas a cada homem que conseguia agarrar. Esther pegou um galho seco que encontrou no chão e com ele batia nas costas dos agressores do outro agente. E assim, ela esperava aliviar a luta para o lobisomem. Ao receberem as varadas, os nativos se lembraram da mulher e 3 deles foram para cima dela. Mas ao levarem tanto tapa na orelha e socos na boca, aqueles 3 índios foram obrigados a escalar as pedras da cachoeira para escaparem da mulher enfurecida. Enquanto a luta prosseguia, um helicóptero das Forças Armadas chegou no local e, ao vê-lo aterrissando, os índios ficaram apavorados e fugiram desesperados para o meio do mato. Antes do helicóptero tocar no chão, a agente Iris saltou de dentro dele e correu até perto da Esther, e juntas ajudaram o lobisomem a se livrar da ponta da lança quebrada que ficou alojada na perna dele. Depois de tomar conhecimento dos acontecimentos, Iris chamou Esther para irem juntas no helicóptero, e enquanto o lobisomem seguiu por uma trilha, todos foram em busca dos bandidos que estavam do outro lado do morro. Quando os garimpeiros bandidos viram o helicóptero se aproximando do desfiladeiro, ficaram desesperados, pois sabiam que ficariam encurralados lá embaixo caso fosse a polícia que estivesse chegando. Não querendo esperar para descobrir quem estava vindo, os bandidos correram por um pequeno caminho na encosta do desfiladeiro e ficaram escondidos lá no alto, de onde poderiam atirar em seus perseguidores. Dentro do helicóptero, os passageiros viram a movimentação dos bandidos e, querendo saber se havia mais alguém além daqueles que estavam correndo, ficaram sobrevoando em círculo aquela região. Nesse tempo, os bandidos reconheceram a aeronave das Forças Armadas e começaram a atirar contra ela. Para escapar dos projéteis, o piloto se afastou com o helicóptero e pousou no lugar escondido daqueles homens. Mas enquanto estavam atirando, alguém viu o lobisomem se aproximando. Então, o mesmo bandido que viu o lobisomem chegando, retirou do bolso uma banana de dinamite e, depois de cortar o pavio para deixá-lo curto, acendeu e lançou na direção do animal que se aproximava. Antes da explosão, o lobisomem pulou e desceu rolando pelo barranco. Enquanto isso, Iris e Esther conseguiram chegar até o alto do desfiladeiro, mas ao serem vistas por aqueles homens que se esconderam atrás das árvores, as 2 agentes foram recepcionadas por uma chuva de balas.
Sem perder tempo, o lobisomem subiu pelo barranco e procurou um jeito de chegar por trás dos bandidos para surpreendê-los. Iris e Esther viram a movimentação do lobisomem e pararam de atirar. Achando que as duas agentes ficaram sem munição, os bandidos também pararam de atirar para economizar balas e depois começaram a caminhar agachados para chegar até as duas mulheres. Nisso, o lobisomem pulou no meio deles e, ao pegar aquele que parecia ser o líder do grupo, usou ele como escudo diante dos outros bandidos. O homem que foi agarrado pelo lobisomem começou a gritar para os outros e pedia para ninguém atirar. Então, as duas agentes saíram de onde estavam protegidas e, com armas na mão, deram voz de prisão àqueles bandidos.